Com os olhos postos na reforma da administração local, o Bloco de Esquerda de Braga lançou um debate que decorreu no auditório da Junta de Freguesia de São Vítor, debate esse que tinha como tema "Que futuro para as nossas freguesias?". Um debate onde participaram Pedro Soares, da Comissão Nacional da Autárquica do Bloco de Esquerda, Raul Peixoto, deputado municipal da CDU, Vasco Grilo, deputado municipal do PS, António Cândido de Oliveira, professor da Universidade do Minho, diretor do Núcleo de Estudos de Direito das Autarquias Locais, Carlos Neves, do CDS-PP, e Firmino Marques, que representou o Partido Social Democrata e ali estava como presidente da Junta de Freguesia de São Vítor. A TV Minho esteve lá e ouviu alguma das opiniões de todos os intervenientes acerca então do que se poderá esperar da reforma da administração local e que futuro irão ter as nossas freguesias. Eu estive há coisa de um mês, mais ou menos, num debate destes, mas com mais pessoas, promovido pela área metropolitana do Porto, em que estavam também representantes de vários partidos, estavam várias personalidades da Academia do Porto, e tive aí a oportunidade de dizer que, apesar de não estar de acordo com muitas das propostas que o documento verde da reforma da administração local indicava, eu não podia deixar de referir que achava muito positivo esse documento, porque de facto estava a lançar um debate importante no país sobre uma matéria que é relevante e que tem a ver com a administração local, com o mapa das autarquias, com as competências, as atribuições, com a lei eleitoral, etc. Portanto, é um debate de facto muito importante e ainda bem que lançou, ainda bem que existe e ainda bem também que havia a determinação do Governo de que este debate servia para auscultar as várias opiniões e para, a partir daí, recolher as diversas perspectivas e poder também, então, apresentar propostas de lei. Como sabem, o documento verde prevê 14 a 15 diplomas legais revistos neste processo de reforma da administração local e, portanto, certamente queria recolher essas opiniões. E pareceu-me positivo e eu tive, apesar das distâncias que compreenderão que tenho em relação ao Governo, que não pude deixar de saudar esse fato. Agora, depois de ler a proposta de lei, a primeira deste leque, deste pacote de 14 ou 15 propostas que vão aparecer, eu fiquei muito desiludido e não posso deixar também aqui de dizer. Se tivesse a oportunidade de dizer novamente na Assembleia Metropolitana do Porto, tê-lo-ia dito. Porque a impressão que me dá, depois de ler esta proposta do Governo para a extinção e fusão de freguesias, é que o Governo andou durante 2 meses, talvez 3 meses, com o documento verde, a ouvir muita gente por todo o país, mas depois parece que não ouviu ninguém. Esta proposta de lei dá a impressão que foram orelhas mudas completamente. Porque há um recuo enorme em relação àquilo que é o próprio documento verde. Reparem, eu estava em desacordo com muitas das propostas que vinham no documento verde. Mas, por exemplo, em relação ao problema das freguesias, e estamos aqui a falar em particular em relação às freguesias, porque a proposta de lei é concretamente sobre a extinção, fusão de freguesias, mesmo em relação aos municípios, coloquem isso como meramente voluntário, portanto, de facto, há uma grande incidência sobre as freguesias. E, apesar de eu estar em desacordo com as propostas que vinham no documento verde, reconhecia que adiantavam um conjunto de critérios que eram discutíveis, que alguns até seriam errados, mas tinha critérios concretos, critérios demográficos, critérios da população, critérios de distância das freguesias à sede do município. Bem, havia um conjunto de critérios que determinariam, de facto, as alterações no mapa das freguesias. Bem, e qual é? E esses critérios foram discutidos durante todo esse processo de debate. Qual é a minha surpresa, a nossa surpresa, quando olhamos para a proposta de lei do Governo e percebemos que todos esses critérios deixam na prática de existir. E só há um único critério na proposta do Governo. É, em cada município, tem que haver um corte de 50% a 55% nas freguesias urbanas e um corte de 25% a 35% nas outras restantes freguesias. Isto não tem lugares urbanos. Ora, tudo isto se sobrepõe a qualquer outro tipo de critério. Dizem mais outra proposta de lei. É se por acaso o município, na sua proposta, não cumprir estes parâmetros, pura e simplesmente acontece o seguinte: é criada uma unidade técnica ligada à Assembleia da República,
composta por 7 elementos. Desses 7, 5 são indicados pela maioria parlamentar, maioria do Governo, que vão fazer uma proposta de remodelação administrativa daquele município de acordo com as propostas do Governo. Ou seja, os pareceres que a Assembleia Municipal irá dar, as propostas da Câmara, os pareceres da Assembleia Municipal e os pareceres das freguesias vão ser completamente, desculpem a expressão, varridos, se de facto não estiverem estritamente de acordo com os parâmetros que são definidos pelo Governo. Aquelas que estão sob este fogo e estão a ser eliminadas, ou querem que sejam eliminadas, a eito, de forma cega, como alguém já disse, a regra esquadra, sem qualquer critério. Nós não podemos estar de acordo com isso. E por isso nós apresentámos um projeto de lei. Um projeto de lei que diz o seguinte: bem, nós discordamos desta reforma, porque achamos que esta reforma, para ser coerente e para ser, portanto, efetiva, devia começar pela regionalização. Era a partir daí. E a partir daí começasse a fazer a descentralização de toda a administração pública local. Tem a ver com o enquadramento e a oportunidade que este assunto encerra. Não nos podemos esquecer que Portugal, no ano passado, viveu um momento particularmente penoso da sua história. Provavelmente os mais dramáticos da sua história enquanto nação livre e independente. Estou-me a referir, como devem imaginar, ao momento em que precisamos de pedir ajuda externa. Se pensarmos numa lógica meramente economicista, tivemos numa situação pré-falência, pré-bancarrota, e só não entramos nesse cenário trágico porque alguém, enfim, com os critérios que sabem, nos deu algum tipo de ajuda, tendo como contrapartida perda de soberania. Não tínhamos ilusões, Portugal hoje é um país muito menos soberano do que era antes do acordo com a designada Troika, portanto, com as 3 entidades, Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI, e, portanto, essa perda de soberania teve contrapartidas. E uma das contrapartidas está plasmada no famoso memorando de entendimento assinado pelo anterior governo do Partido Socialista, que diz qualquer coisa como isto: redução substancial das autarquias locais com efeitos no próximo ciclo eleitoral. Ou seja, nós estamos condicionados, leia-se, obrigados a fazer uma reforma administrativa com efeitos no próximo ciclo eleitoral de 2013. E, portanto, sobre este aspecto, pese embora isto possa não agradar a muitos, o certo é que este tipo de obrigações, quando estamos condicionados sobre essas obrigações termos o Estado ter algum dinheiro para pagar os seus compromissos, torna a questão da agenda muito mais premente. Por outro lado, há a questão da necessidade e da oportunidade, e como há pouco disse, o facto de estamos com uma reforma que já tem mais de 150 anos de história, um anúncio essencial, e não está ajustada, não está adaptada àquilo que é a realidade do século XXI, entenda-se 2012, com motivações e diversidades que seguramente precisam de atualização. E, portanto, há aqui também uma questão de oportunidade de mexermos na reforma administrativa, portanto, naquilo que é a administração do território. Por outro lado, dizer-vos que, há pouco o Pedro Soares falava da questão de que o documento verde foi uma boa oportunidade para discussão sobre aquilo que nós queremos no nosso futuro ao nível da administração local. E, de facto, concordo em absoluto, Pedro, porque esse documento verde, como o próprio nome diz, foi um documento para lançar a discussão, não era uma proposta de lei de todo, e tinha mais do que a questão das freguesias, e, portanto, mais do que a questão do território, tinha uma reforma em 3 dimensões, entenda-se, a reforma política, a reforma de gestão e uma outra, esta sim, que é um pouco aquilo que nós hoje estamos a discutir, a reforma do território. Estas três reformas, e, portanto, cada uma destas reformas implica discussões mais que muitas. Há pouco Pedro falava da questão da democracia, portanto, daquilo que tem a ver, que seguramente terá impacto, irá ter impacto no futuro sobre a lei eleitoral para as autarquias, que é aquilo que é a chamada reforma política, e, portanto, dentro destas 3 reformas há 4 eixos, sendo que o eixo da organização do território é aquele que agora está plasmado na proposta de lei número 44/12, que subiu, portanto, está em discussão e que vai no próximo dia 11 subir a plenário para discussão na especialidade. Bom, dizer-vos também sobre isto que, relativamente ao documento verde, houve aqui uma evolução, procurando ir ao encontro de algumas das sensibilidades e das opiniões e mesmo daquilo que foram vontades expressas em discussões várias que o Governo foi tendo e foi auscultando,
sem prejuízo de muitas delas não terem sido ainda contempladas, porque também nestas coisas não se consegue ter soluções perfeitas que agradem a todos. A diversidade do país é demasiado grande, pese embora seja um país pequeno, mas com diversidades e com realidades muito dispersas e muito diversas, e, portanto, a proposta não consegue agradar a todos, como nunca seria possível fazer. No entanto, tem aspectos muito importantes, designadamente o facto de não ter critérios tão rigorosos do ponto de vista da compartimentação, aquilo que nós, em termos de decreto-lei ou proposta de lei, se chama agregação de freguesias. Os critérios para a agregação de freguesias agora são muito mais latos, portanto, mais flexíveis do ponto de vista do próprio município e da capacidade que as próprias freguesias têm de se entenderem. É certo que define regras, designadamente no caso de Braga, que é um município chamado nível 1, isto é, com mais de 500 habitantes por quilómetro quadrado, em termos de densidade, e com mais de 40 mil habitantes em termos de município. Portanto, obriga a que haja uma redução de 55% das freguesias urbanas, e o conceito de freguesias urbanas também está caracterizado à luz daquilo que é a dedução das regras da ONU, e 35% de redução das restantes freguesias. Portanto, com base neste critério absoluto, é dar a liberdade aos próprios municípios e, portanto, leia-se às populações de identificar o modelo de agregação de freguesias que melhor serve os interesses de cada município. E, portanto, desse ponto de vista, a proposta de lei é muito mais flexível, muito mais, leia-se, amigável das pessoas e das populações do que era o próprio documento. Amigável do ponto da perspectiva de dar a voz e dar a autonomia às populações para esta decisão. Deixem-me só deixar-vos uma nota final relativamente àquilo que eu considero que é a responsabilidade. E a responsabilidade de todos nós. Quando há pouco falava que Portugal está a atravessar uns momentos menos interessantes da sua história, leia-se mais negros, acho que todos nós temos que ter responsabilidade neste sentido. Não são só os governantes que tiveram maus desempenhos que nos conduziram aqui, mas todos nós, enquanto povo, temos responsabilidade, uns mais que outros, seguramente, por não termos conseguido evitar que isto acontecesse. E primeiro, o documento verde não deriva da pré-auscultação nem dos municípios, nem das freguesias. Precisamente o que pretende fazer em sede de processo legislativo a decorrer na Assembleia da República. Apenas e quando o documento sobe ao Parlamento, já transformado em proposta de lei, chamando aí também as regiões autónomas num inverter de regras que transformam, por isso mesmo, o Estado no segundo pecado capital. Se, por um lado, os autarcas e o Governo pugnam pela necessidade de reformas, elas são efetivamente necessárias para alavancar mais e melhor desenvolvimento, logo, maior satisfação para as populações e qualidade de vida. Chegamos a este patamar do processo um pouco perplexos porque a lógica de qualquer reforma se transformou numa espécie de frustração e de oportunidade perdida. Sabemos que esta operação forçada e de vontade externa imposta pela Troika apanhou Portugal fragilizado, mas apenas economicamente, que não nas suas convicções. A nossa estruturação orgânica privilegiou desde sempre, antes mesmo da nossa fundação, o saber adaptado à proximidade de quem decide com as populações. Não aproveitar este capital para uma reforma que se deseja para uma melhor racionalização e aproveitamento de equipamentos e meios públicos é não enverdar pelo caminho que quer a Constituição da República Portuguesa, quer a Carta Europeia de Autonomia Local consagram em diversos capítulos do seu melhor conteúdo, relevando-se, de qualquer modo, e com um tronco comum numa era dominada simultaneamente pelos princípios da subsidiariedade e da globalização, o desenvolvimento das sociedades e dos territórios, com a existência de organizações autárquicas cada vez mais eficazes e eficientes, prestadora de serviços qualificados, capazes de responder adequadamente às exigências e expectativas dos cidadãos do século XXI. Na África, a promoção de ganhos em escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias locais surge aliada a uma proposta de maior distanciamento entre eleitos e eleitores, impostos primeiro por ordem numérica, agora por medidas percentuais, num propósito que, imposto pela via economicista, não alcança qualquer ganho com estas medidas e a não ser um maior distanciamento da razão, num somatório de percas para as pequenas comunidades que vão desde a escola, do posto de saúde, dos CTTs ou da GNR, até à perca do seu próprio território. Estamos a falar naturalmente do interior e certamente de pequenas freguesias, de
pequena escala, mas também de populações onde o que resta é orgulho da sua terra. Não se pode perder, não deve e certamente não se perderá a única ligação destas pessoas ao mundo real. Sobre a reforma do Estado, e citando a oportuna intervenção sobre esta, quanto ao esvaziamento de muitas freguesias, diria, seguindo a análise do especialista aqui presente, o professor Dr. António Cândido Oliveira, com justa razão, ao dar-lhes escala, estão a descaracterizá-las e a prejudicar políticas de proximidade deste modo cruel para as freguesias, como que negociadas numa escala que só pode ter o absurdo como limite. A criação, após a agregação de freguesias do chamado Conselho de Freguesias, ou do nome União das Freguesias, pode ter o nome que vai arrasar qualquer instituição para se identificar, é uma espécie de resposta à manutenção de identidade, cultura ou história das que desaparecem. Parece-me insólito e desenquadrado de uma verdadeira forma. Conselho de Freguesias a funcionar junto da Assembleia de Freguesia, composto por cidadãos das freguesias agregadas, designados, não sabemos se tem o espírito eleitoral, o espírito de nomeação, de simpatia, não se sabe muito bem, a proposta da lei não nos diz absolutamente nada, em igual número pela Assembleia de Freguesia, reforçado por um novo vínculo às autarquias, que no exercício da sua atividade tem como preocupação no número 5 do artigo 8º, capítulo 2º, o não pagamento de senhas de presença ou de qualquer outro tipo de retribuição aos chamados conselheiros do novo órgão Conselho das Freguesias. Advém de 4 técnicos da Assembleia da República, de um técnico da Direção-Geral das Autarquias Locais e outros tantos da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias que não foram ouvidas nem achadas para se constituírem nesta unidade técnica. Poderem estas mesmas pessoas apresentar propostas de reorganização administrativa do território das freguesias em caso de ausência de pronúncia das Assembleias Municipais, quando o caminho, no seu início e não no seu epílogo, deveria ser precisamente o de auscultar, sob os auspícios do Governo, quer a Assembleia da República, assim como as associações representativas das autarquias locais. Vou terminar. Temos aqui uma inversão daquilo que deveria ser o traçado para uma reforma que se deseja eficaz, que deverá ser transparente e, sobretudo, que a todos deverá envolver, sem outros interesses que não sejam o do desenvolvimento sólido das regiões e a satisfação das populações, quer vivam no litoral, quer no interior, pertençam ou não em dimensão demográfica ou uma grande freguesia. Nem disposto a discutir os parâmetros nem os critérios do Governo. Francamente, não me interessa que sejam 10 km, 5 km, 3 km, seja abrange para 1000 pessoas, 2000 pessoas ou 3000 pessoas, não me interessa absolutamente nada e confesso que passei por cima desses critérios todos sem ligar qualquer tipo de importância. Interessa-me sim debater os objetivos políticos que este Governo visa com esta obra e com esta alteração do quadro institucional português, da estrutura do Estado. Mas apesar de não me interessar absolutamente nada isso, é preciso ver alguns aspectos da própria lei e da própria proposta, da lei através do livro verde e agora do projeto de lei, que me parecem interessantes e que me parecem os mais importantes. Em primeiro lugar, e já aqui foram referidos, os motivos económicos. É por motivos económicos que esta lei vai ser feita ou não é por motivos económicos? Passos Coelho foi a apresentação do livro verde e trouxe aqui, para não me enganar no que ele disse o seguinte: não queremos esta reforma apenas para obter poupança, até porque as despesas diretas com as freguesias é relativamente pequena. Portanto, concedia que era por motivos económicos. Houve uma resolução do Conselho de Ministros, a 40/2011, de 22 de 9 de 2011, que referia, em relação à alteração a esta reforma da administração local, a realidade económica, financeira e orçamental impõem a solução de novos modelos. Aqui já era afirmativamente o problema económico. O mais engraçado é que no memorando da Troika, de 17 de maio de 2001, no ponto 344, páginas 16, diz que reduzir significativamente o número destas entidades, que seriam as 308 câmaras e as 4.259 freguesias, para redução dos custos. Portanto, o peso económico era importante. E tanto assim que no ponto 1.14 e no ponto 1.31, o memorando da Troika impõe que se retire
à transferência de verbas da administração central para a administração local, em 2012 175 milhões de euros e em 2013 igual montante. Sucede que agora, subitamente no preâmbulo da lei que é apresentada, na página 1, vem-se a dizer que a resposta quer à atual conjuntura económica e financeira, quer aos compromissos europeios estas obrigações. Para na página número 2, vir dizer que não visa uma redução da despesa pública, afeta às freguesias. Mas que não visa uma despesa pública, afeta às freguesias. Então é preciso bater à porta da Troika a dizer: enganámos, meus senhores. Porque vocês, a única coisa que têm que lhes interessa é a produção da despesa. Se a alteração das freguesias não implica qualquer redução da despesa, por simplesmente não temos que a fazer no plano da Troika, porque para aqui a Troika não tinha qualquer interesse em intervir. Depois existe um outro aspecto, que é o aspecto do diálogo. Já aqui se falou que isto teria sido um diálogo de surdos. E, de facto, o Bloco de Esquerda também apresentou aqui na Assembleia Municipal uma proposta de uma comissão para debater esta orgânica, à qual nós votámos contra, e eu votei contra. E votei contra por causa do seguinte: o Paulo Júlio, que é o Secretário de Estado da Administração Local, em 22 de 11 de 2011, em Carraseta de Ciães, dizia: vai avançar em Portugal, quer os autarcas concordem ou não. Para dias depois, numa outra reunião, dizer: é para fazer por cima de quaisquer interesses. Se isto é diálogo, vou ali, já vem. Mas que diálogo é que nos propõe o projeto de lei? Aqui já foi referido. Dá-se à Assembleia Municipal o poder para apresentar as propostas, mas, há sempre um mas, existe uma comissão técnica que, se não concordar com a proposta, arremete para trás. E arremeterá tantas vezes para trás, quantas vezes até que a proposta seja aceita pela Comissão, ou seja, interessa à própria Comissão. Como aqui já foi dito, essa Comissão tem 5 técnicos nomeados pelo Governo e 2 técnicos pelas autarquias, ou seja, é o Governo. E depois, deixem-me fazer aqui um parênteses, não terei muito tempo, mas deixem-me fazer um parênteses, porque há uma coisa que me choca hoje em dia, que é a chamada de técnicos para tudo e para mais alguma coisa. Como se houvesse uma lobotomia no cérebro do técnico que lhe cortasse os circuitos do pensamento político. Hoje Portugal tem uma crise económica extremamente vasta. Eu chamo aqui 3 técnicos: Otávio Teixeira, do Partido Comunista, Dr. Ferreira do Amaral, de um keynesiano puro, e um desses papagaios agora dos interesses do capital financeiro, por exemplo, Medina Carreira. E temos aqui 3 propostas técnicas completamente diferentes. Porquê? Porque partem de processos ideológicos completamente distintos, porque partem, pura e simplesmente, de interesses de classe completamente distintos. É que vê-se de técnicos. Hoje a gente pode arranjar técnicos para tudo, até para provar que a água da torneira é mais cara do que a água engarrafada, como sucedeu agora na Assembleia da República. Portanto, ultrapassemos o processo técnico, os técnicos nomeados pelo Governo vão, pura e simplesmente, ditar o pensamento ideológico do próprio Governo. Portanto, as aberrações legislativas, que agora isso, só, apesar das aberrações legislativas que agora dizem, eu nunca vi uma lei fazer promessas. Esta faz promessas. Uma lei serve para regular uma determinada matéria. Esta lei é uma lei muito engraçada. É uma lei que faz promessas. Há promessas de quê? De aumentos de competência das freguesias. Vocês vão agora ser cortados, mas estejam descansados que a gente mais tarde vai aumentar as freguesias. As freguesias vão se tornar independentes das câmaras municipais. Mas para aumentar as competências das freguesias é preciso reforçar a parte económica às freguesias. Eu só posso executar mais competências se tiver maior poder económico. Mas vindo de onde? Esse poder económico? Das transferências do financiamento do Estado? Com a redução de 175 milhões? Como é que se reduz 175 milhões à atribuição para as autarquias locais e se vai aumentar a capacidade das freguesias para elas captarem as novas competências? Mas o mais engraçado é que aqui esta lei não diz, mas o livro verde diz, de que o reforço das competências das freguesias e o reforço económico das freguesias é feito exclusivamente à custa das câmaras municipais. Dão com o dinheiro dos outros. Fácil. Por outro lado, um aspecto que me parece importante, que é o último, que era o problema da democracia que aqui já foi feito. Hoje, em política, quando uma pessoa utiliza uma palavra, deve também defini-la, porque a mesma palavra serve para conceitos completamente distintos. Para mim, democracia ainda continua a ser o governo do povo, para o povo e pelo povo. E o pelo significa que, quanto for o maior número de pessoas a participarem ou tiverem o direito de participar nas decisões políticas que lhe dizem respeito, melhor é a democracia. E nem se fala em custos, porque vêm sempre com o aspecto económico, isto não poderá ser, que é muito caro. Eu quero lembrar aqui o meu saudoso
com o Dr. Torroso Gomes, que em 1973, quando foi o Congresso da Oposição Democrática, a comunicação sobre o poder local foi dele. E ele dizia, pura e simplesmente, todos os elementos eleitos para o poder local que não exerçam a sua atividade a tempo permanente ou ao meio do tempo, devem o fazer gratuitamente. Eu já não vou tão longe, mas seguindo os meus princípios de que ninguém deve ser prejudicado ou beneficiado com o exercício da atividade política, ao menos que lhe paguem os custos de deslocação. E eu faço mais democracia com menos dinheiro. A Assembleia Municipal de Braga tem 120 e tal membros. Eu transformo em 240 membros. E em vez de pagarem a cada membro 76 euros e 34 cêntimos, paguem os custos 5 euros. Chega perfeitamente. E aqui temos mais participação com menos dinheiro. O critério usado para a constituição atual das Assembleias Municipais não esteja correto. Mas não é um problema de extinção ou exclusão de freguesias, é apenas um problema político e um problema que se resolve através da alteração da lei eleitoral. É claramente possível, através da alteração à lei eleitoral dos municípios, adequar este princípio de proporcionalidade, se quisermos tê-lo, entre o número que compõe um determinado município e os elementos da Assembleia. Portanto, isso não é necessário distinguir, fundir ou agrupar freguesias. Basta alterar a lei eleitoral. E, portanto, eu tornei a pensar, bom, então se não é essa a questão, se isso podia ser resolvido de outra forma, qual é a questão principal que leva a toda esta lei? Porque eu, há 2 anos atrás, não senti no povo português e na população portuguesa nenhuma ansiedade quanto às freguesias existentes. Também não senti que isso estivesse na ordem do dia, uma necessidade tão premente de começarmos a extinguir, a agrupar, a agregar. As escolas foram as primeiras a ser agregadas, portanto eu já sei mais ou menos a lógica que isso leva. E, portanto, quer dizer, foi a Troika. Foi a Troika. Mas não sei se a Troika é tão clara ou explícita na necessidade que temos, de repente, de Balugais, Coçourado e Aguiar constituírem uma só freguesia. Eu lhes garanto que não vão constituir. Salvo se a impuserem à força. Porque ninguém, eu não estou a ver ninguém nascido, desculpem falar da minha terra, nascido em Balugais, aceitar que a sede da Junta passa a ser 3 km depois do Rio, que é o Rio Negro, mas fundamentalmente numa outra freguesia que tem uma outra identidade cultural completamente diferente. Porque a questão não é só o centro de Balugais, de Coçourado, pronto, vamos falar de Braga, de São Vítor, da Cividade, da Sé, não é? Ou de São Lázaro. A questão não é essa. A questão é saber se essas unidades, vamos chamar assim, que eles gostam de chamar unidades de território, mas não são, são unidades culturais, de tradições, de pertença, de histórias, de cemitérios. Eu até falo assim dos cemitérios porque é também um elemento de agregador. E tudo isso é possível de se mudar de repente por alguma lógica que nos diz que tem que ser mais ou que tem que ser menos, vai a 5%. Eu gosto dos 15%. Não é 15, é 35%. Já nem sei. 35. É 35. Gosto de 35 porque podia ser 34 ou 36. Quer dizer, qual é a lógica que caiu do céu? Portanto, não consigo entender. E, portanto, a minha posição de base nesse aspecto foi sempre a mesma. Eu acho que é possível onde for possível. Será impossível onde for impossível. E isso só se consegue fazer com o tempo. E onde o processo de reorganização administrativa puder ser iniciado pela base, melhor. E onde a vontade das populações participada o mais possível e esclarecida o impuser, muito bem. E então depois é que podemos começar a falar em extinguir, agrupar, ou o que quer que seja. Portanto, eu preferiria de longe que a questão começasse, como já aqui foi dito, pela parte política. É possível ou não é possível maior autonomia para os municípios, ou para as regiões, ou para as comunidades intermunicipais, ou para outras agregações que as comunidades queiram fazer? É possível. É possível desconcentrar? É possível. É possível regionalizar? É possível. Por que é que não começamos por aí?
E depois a questão económica também se pode acautelar. Se de facto os 48 mil, eu estive a ver estes números que acho engraçados, 48.421 autárquicas locais, portanto, ao que parece, custam muito dinheiro ao Estado. Pronto, passemos para 30 mil. Bom, não sei, 30 mil é capaz de ser pouco. Que seja 40 mil, não é? Agora, porquê extinguir, agregar freguesias? O que é que extinguir? Tem a ver com nada, não tem a ver, não há nenhuma lógica. Há apenas o predomínio de uma ideologia, que é uma ideologia, no meu ponto de vista, que está a pôr o mundo em pedaços. Constituíram-se com base nas paróquias religiosas, tanto as paróquias quanto as freguesias. Em certos países do século XIX, quando havia mais centralização, o Presidente da Junta era o Papa, ponto final parágrafo, e nunca se fez uma reforma das freguesias. Agora, o problema que se põe é este. É preciso uma reforma das freguesias? A resposta que eu digo é já há muito tempo, e é necessário fazer uma reforma das freguesias. É uma reforma natural. Mas a pergunta, já que foi feita, e é fundamental, que é esta. O que é uma freguesia? O que é uma freguesia? Antes de fazer a reforma, é preciso perguntar o que é uma freguesia. E a primeira resposta que eu tenho a esta pergunta é que uma freguesia não é um município. Uma freguesia é algo que, na nossa história, foi sempre uma estrutura de proximidade. Isto é, uma entidade próxima das pessoas, para resolver problemas locais, sem grandes despesas, sem grandes meios técnicos que nunca pôde ter, nem podia, até para a sua dimensão, mas estando próximas das populações. E a ser assim, já estão aqui a ver uma defesa. É uma defesa não das grandes freguesias, mas também não das freguesias demasiado pequenas. Atenção, uma freguesia demasiado pequena, dizia um autor que a certa altura não é uma entidade política, é uma família. Nós temos que ter aqui uma certa escala, há aqui um meio termo, há aqui um equilíbrio, nem demasiado pequenas, que nem têm, às vezes, e sabemos, temos que ser corretos, há outras freguesias que funcionam muito mal. Há freguesias que estão longe de ser um bom exemplo de funcionamento. E muitas vezes porque também não tem dimensão, não tem escala. A sério, nas micro ou freguesias muito pequenas, em que se deve promover e trabalhar porque se entendam, deve ter maior escala, porque custa também ver freguesias que quase mal podem funcionar porque não têm apoio ao nível de funcionários, etc. E isso também é importante para terem um serviço de qualidade. Portanto, há aqui um cuidado que apela, por um lado, à reforma, mas contenção na reforma. Isto é, não façam, não destruam, não descaracterizem a freguesia, porque a freguesia será rica e será importante enquanto tiver essa ligação com as pessoas. E sendo assim, eu julgo que o problema, se deixava de ser este problema, parece que toda a gente anda aqui a julgar que vai resolver problemas financeiros, que não só, como sabem, já se tem dito, estamos a falar de 1% do orçamento do Estado. Já é bom. Não é? É 0,1. Mesmo que fosse era cómico, não é? 0,1 ainda é mais cómico, não é? Portanto, não há aqui a Troika só por engano, e eu já sei que tenho informação, nomeadamente através da ANAF, da Associação das Freguesias, que repara, isto efetivamente não é um problema económico que estamos aqui a tratar, porque bastava dizer à Troika, se fosse necessário, se fosse um problema, o que é que se passa para verificarem que não é um problema efetivo. Portanto, aliás, eu já vi um Presidente da Câmara, nomeadamente da área do governo, a dizer que este problema das freguesias é um falso problema. Eu não vou tão longe, não é um falso problema. Acho que devíamos aproveitar esta oportunidade para fazer uma reforma, mas uma reforma suave, uma reforma que não fosse bruta e que possa chocar com as populações e principalmente descaracterizar as freguesias. Porque então,
Se calhar, em vez de reduzir despesas, vamos aumentar despesas. Quando tivermos freguesias que quer que sejam grandes, etc., então é preciso perguntar, então venham daí atribuições, então venham daí competências, então venham daí meios para coisa, e então vamos arranjar então um problema que não temos neste momento, que são freguesias caras. Nós neste momento